Oi pessoal, boa noite. Não sei se estão me ouvindo. Bom, também à medida que se conectem a gente chega. Oi pessoal, boa noite. Acabei de abrir aqui, estamos aguardando aí aparecer a Mabel aí entre as pessoas que estão chegando, para que eu possa fazer o convite para ela aí. Opa! Chegamos. Tudo bem, Mabel? Tudo bem, Mário? Como é que vai você? Graças a Deus, bem. Tá me ouvindo bem? Tá dando umas cortadinhas aqui, mas vamos tentando mais. Tá bom, aqui você está chegando bem, estou te ouvindo bem. Ok. Tá dando para ouvir. Ok. Boa noite, Mabel. É um prazer estar finalmente tendo essa conversa com você. Que Deus sabe que a gente estava pensando em fazer isso muito antes de um ano atrás, inclusive, né? E acabou com as confluências da vida, acabou que não ocorreu, né? Boa noite, é um prazer te receber aqui. Essa é a doutora Mabel Cristina com a gente aqui hoje. Eu sou Mário Jorge, do canal My Big Tool de Tom Campbell, né? Que estão sempre aqui divulgando as ideias da trilogia My Big Tool do Tom. E a doutora Mabel Cristina vamos dizer assim, eu nem sabia no começo, né, isso há muitos anos atrás, mas ela era uma das incentivadoras do projeto da tradução do livro. Ela estava acompanhando ali e foi praticamente a primeira compradora da tradução. Cada livro que saiu, desde o primeiro, o segundo e o terceiro, ela estava sempre lá e de imediato, logo de bate-pronto. Eu vinha, no meio desse processo, vinha saber quem era. No começo eu recebi o pedido aí pelo sisteminha lá do site, né? E depois que eu vinha saber a honra que eu estava tendo e nem sabia naquele primeiro momento, né? Então, tinha sempre esse agradecimento aí para fazer, aproveito para fazê-lo aqui oficialmente, né? Pelo seu incentivo aí da tradução, por ter seguido ela, por termos feito contato, por termos conversado, e é um prazer estar aqui com você. Então, eu queria abrir um pouquinho para você se apresentar, principalmente para o nosso público aqui. Muita gente daqui também te conhece, não tenha dúvida disso. Tem muitos seguidores aqui do nosso canal que já são seguidores antigos seus, mas também provavelmente tem algumas pessoas que não conhecem. Então, por favor, fique à vontade. Ok, então, oficialmente, muito boa noite, Mário. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. Eu creio que nós vamos nos divertir muito aqui, sabe? E vamos abrir a mente um pouquinho mais do que já permitimos normalmente. Quero agradecer muito você a oportunidade de estar aqui no teu canal, de participar da divulgação e de todo esse trabalho, mesmo que numa pequena parcela, mas para mim é uma verdadeira honra estar acompanhando esse trabalho com esse gênio vivo, encarnado, que é o Tom Campbell, uma pessoa maravilhosa e que eu admiro muito. E você também, porque você tem mais ou menos a mesma pegada que eu, que é, nossa, que trabalho legal, vamos atrás. Não estou ganhando nada para fazer isso, mas eu acredito nisso, vamos divulgar. Vamos levar para as pessoas o que a gente vê de bom. É a nossa contribuição. Então, eu admiro muito, sempre falei isso para você, admiro muito essa sua iniciativa de transcrever, de traduzir, publicar aqui no Brasil um autor de tamanha importância,
para o mundo atual. Isso é fantástico, tá de parabéns. E é raro você me ver dando uma entrevista, uma live. Eu abri uma exceção a você e ao Tom pela relevância do trabalho que vocês estão fazendo. Porque eu sou meio oclusa, eu sou um pouco quieta no meu canto e trabalho demais, pelo menos 12 horas por dia, então eu não me permito muito estar participando de lives, mas assim, esta é uma live fundamental ao qual eu me orgulho muito de estar participando e estou muito contente, nós vamos nos divertir aqui, vamos bater um bom papo a respeito disso tudo, né? Dessa maravilha que é essa teoria, do que estamos fazendo, e é isso aí, Mário. Estou à tua disposição, então. Legal, legal. E claro, né, eu comentei desde o início nisso com os livros, mas depois a gente acabou se conhecendo, isso também foi uma das incentivadoras para a gente trazer o Tom aqui para o Brasil. Você participou do evento, esteve lá conosco, tanto que a foto da divulgação aqui foi a foto nossa junto com o Tom, o teu pessoal também participou e fez a filmagem, né? Então, a sua ajuda foi fundamental também, até por acreditar, né? Sem falar no lançamento da ideia que você nos ajudou a desenvolver do e-book, nos estimulou também, e fez aí a abertura do nosso e-book, o prefácio, né? Então, bem, chega, porque acho que isso não interessa muito para as pessoas, mas eu não queria perder a oportunidade de todos esses agradecimentos, né? Enquanto você falava, eu lembrei de mais esses ainda. Claro. Tá bom. Claro. Então é isso aí. Bom, a doutora Mobel é médica, também, eu não sei se é isso, porque eu acho que essa altura você está com outra dedicação, né? Mas você também mexeu com acupuntura, já escreveu vários livros, alguns em conjunto com o Hélio, alguns sozinha, né? E está dedicada, pelo que eu entendo do foco do seu trabalho, em ajudar as pessoas em autoconhecimento e expansão da consciência. É isso mesmo, Mabel, que você está focando hoje? É isso, Mário. Então eu vou, apesar de achar que o que importa, no fundo, é a mensagem, muitas vezes, quando nós falamos um pouco da trajetória do mensageiro, nós chegamos assim a um ponto interessante de como as coisas foram surgindo e talvez compartilhar essa história seja uma forma de inspirar as pessoas a irem atrás de um pedaço maior da verdade, algo que, sabe, que lhe inspire e que faça a sua vida progredir. Então, baseado nisso, eu acho que essa trajetória aqui pode servir como inspiração quanto à busca da verdade e ao modo de se buscar essa verdade. A minha origem, eu venho da medicina. Então, esta é a minha formação acadêmica. Eu fiz medicina, como eu chamo, na gloriosa Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, um hospital excelente, uma formação excelente, a velha Santa Casa do prédio de tijolinhos, numa turma de 100 alunos. Me formei em 1986, depois eu fiz a minha especialização, fiz residência médica em dermatologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Saí dali, já montei consultório, já fui atender. E a medicina, o exercício da medicina em consultório me trouxe alguns desafios, me trouxe algumas ciladas, algumas encruzilhadas e também muitos paradoxos. Depois de atender muita gente por vários anos, 10, 12, 15 anos, eu comecei a me perguntar, tudo isso que eu aprendi a fazer diagnóstico, fazer tratamento medicamentoso, outro tipo de tratamento cirúrgico que eu operava também, isso me leva a um determinado ponto. Mas, no cômputo geral, 70% das pessoas que você atende em consultório, ou em qualquer privado ou público, 70% das pessoas têm doenças crônicas. Você trata, elas melhoram, se equilibram um pouco e não obtêm a cura definitiva. Então, cura é um negócio que o médico não está muito preparado
para isso nesse sentido, que assim, nós não conseguimos curar ninguém, nós ajudamos através da nossa terapêutica a que o próprio corpo da pessoa atinja um estado de bem-estar, equilíbrio, harmonia que gere a cura. Quem se cura é o indivíduo. A não ser que você faça que seja alguma coisa muito fantástica, a medicina de UTI, a pessoa fraturou uma perna, você engessa, tal, você está ajudando a pessoa, mas mesmo assim, quem vai colar o osso, um com o outro, um pedacinho no outro, é o próprio indivíduo. Se nós não atrapalharmos, a pessoa se cura. Se o paciente, que a gente chama de paciente ou cliente, eu gosto de chamar paciente, né? Porque ele tem que ter uma paciência enorme. O paciente também, se ele permitir, né, ouvir um pouquinho, mudar um pouquinho a sua rotina, ele vai permitir que seu corpo se cure. Então, a cura não é algo que é o médico que traz, é um combinado. É um combinado. E nós vamos falar desse combinado. Então, depois de muitos anos clinicando e vendo toda essa problemática, eu me perguntei por que o ser humano adoece? O que é saúde? O que é doença? Você sabe muito bem que nós, na faculdade, passamos 6 anos estudando para diagnosticar a doença. Nós somos investigadores, Sherlock Holmes. Vamos lá, usamos as armas que temos. Médicos antigos usavam estetoscópio, a percussão, o olfato, cheirar o cliente, palpar, virar do avesso. Atualmente, nós estamos com muita tecnologia. Aí você faz exames invasivos e não invasivos para chegar a um diagnóstico. Nós somos investigadores. Só que, assim, isso é procurar a doença para tratar a doença. Mas e quem é que é responsável pela saúde? Então, a saúde, pela Organização Mundial da Saúde, atualmente, a definição é o bem-estar do indivíduo, tanto físico, energético, mental, emocional, social e espiritual. Então, essa é a definição atual. Então, a doença, por exemplo, a saúde não é a ausência de doença. Saúde é mais, é um bem-estar. E é isso que a gente deve procurar. Então, a minha origem na medicina me fez questionar tudo isso. O que é saúde, o que é doença, como é que esse processo de cura acontece. E cheguei a um ponto que quando você vai investigando, vai indo na toca do coelho, você chega em qualquer profissão, se você for investigar, você vai chegar a esse ponto final. Qual é a natureza da realidade? Nós estamos inseridos em algo que é uma realidade. O nosso corpo, portanto, a nossa saúde ou doença, nós estamos inseridos dentro de algo que nós chamamos de uma realidade. Qual é a natureza dela? Qual é o meu papel nela? Então, se você investiga, é invariável que você chegue a essa pergunta. Bom, essa foi a minha origem. Depois, o primeiro passo, a partir desse questionamento, foi partir para o autoconhecimento. Por quê? Esse é um primeiro passo fundamental, que eu sempre estimulo as pessoas. Compreendendo a mim, eu compreendo o outro. Porque a realidade que nós observamos, ela tem muito de uma projeção da minha mente. Então, para eu entender o cliente, para entender o paciente, eu preciso entender a mim. Passar pelos mesmos processos sem ter que passar pelas mesmas doenças. Mas assim como ele tem medo, ele adoece, ele está preocupado, ansioso, ele se alimenta de uma forma que não é consciente para ele, eu tenho que achar isso em mim, porque isso existe dentro de todos nós. Eu preciso identificar em mim para poder sentir a empatia pelo outro e buscar a causa e poder estimular a mudança de comportamento dele, tá? Então, esse foi o primeiro passo. Eu fui compreender a mim. Por quê? Tudo está dentro de mim. Participei naquela época, acho que foi em 2000, de escola iniciática. Fui entrar em cursos vários. Naturopatia, que é um curso que você trata com as pessoas com métodos naturais. E era até interessante, porque quando eu falava sobre terapeutas dentro do círculo médico, eu era vista como a esquisita. Eu era meio que criticada.
porque os médicos têm, né? Alguns, não são todos, alguns têm um certo preconceito com os terapeutas. E a mesma coisa, quando eu entrei em curso que não era para não médicos, era um curso livre, e eu era a única médica, eu ouvia ali barbaridades a respeito da minha classe, do comportamento dos médicos. Então, eu estava sempre como a ovelha negra, participando de grupinhos como um ente isolado. Isso foi muito produtivo, muito educativo para mim, porque eu pude ver os dois lados. E eu, como buscadora da verdade, buscadora do conhecimento, é muito interessante participar disso. O segundo passo depois do autoconhecimento, o que, que é? É a expansão da consciência. Você já se conhece, sabe como você funciona, como é o seu ego, que você tem dentro de si uma essência que é maior, transcende, você começa a expandir a sua consciência. E a partir daí eu comecei meus estudos muito intensivos, consistentes, sem preconceito algum. Eu investiguei tudo que você pode imaginar, desde tradições filosóficas, religiosas, religião comparada, yoga, meditação, programação neurolinguística, fui embora. Todas as ferramentas sobre inúmeros assuntos relacionados ao quê? Ao desenvolvimento humano. Porque aí eu achava que era isso, que ia me trazer algo que eu pudesse oferecer de diferente do que uma pílula, do que um comprimido, do que um bisturizinho. Tá? Então foi por aí que eu comecei. E depois de tudo isso, eu experimentei em mim mesma, porque depois de você vasculhar, né, várias linhas de conhecimento, você tem que fazer o seguinte: bom, vamos filtrar agora, ver aquilo que tem ressonância comigo, aquilo que funciona para mim, e aí eu vou fazer uma seleção. Porque senão você fica papagaio repetidor. Alguém falou, você está lá repetindo. Então, tem que ter esse filtro da experimentação em si próprio, e aí você chega no quê? Em conclusões. Então, eu fiz uma pesquisa extensa, experimentei e cheguei em conclusão. Parece um pouco o método científico, né? E a partir daí, não é? Esse é o método científico. E a partir daí, quando você chega a uma conclusão, você expõe essa conclusão. Você compartilha. E é o que eu fazia em ambiente de consultório. Eu compartilhava as minhas ideias, as minhas questões, as minhas conclusões com as pessoas, um a um, quando me permitiam. Então, o que eu fiz? Eu criei um modelo da realidade que funcionava para mim, baseado em todos esses estudos, e esse modelo representava a minha verdade, aquela minha cota de verdade, aquela minha fatia da verdade, porque ninguém tem o bolo inteiro, você vai tendo fatias do bolo, e eu criei um modelo que, para mim, funcionava de realidade, em todos os aspectos. Como é que a natureza funciona, como é que o organismo funciona, como é que você se cura, como é que adoece, como que você prospera, como você se relaciona de uma maneira mais harmônica. Tá? Então, eu compartilhei. Por quê? Quando você cria um modelo, esse modelo tem que ser útil, porque senão vira só filosofia. Mais uma teoria, ok? Então, a partir disso, eu cheguei a uma conclusão dessa minha busca toda. Primeira, sobre a natureza da realidade. Eu viajei do materialismo científico, que eu aprendi desde cedo, né, e consolidei dentro da faculdade de medicina. A medicina é uma matéria que pertence ao materialismo científico. Okay? Como todas as outras, as profissões, na maioria. Então, eu viajei do materialismo científico, que acredita que o fundamento é a matéria e que nós somos um relógio, que quando quebra uma pecinha, você vai lá, troca o relógio, o mecanismo continua funcionando e tudo é determinado. Parti para... Eu cheguei ao ponto de perceber que o fundamento era a consciência. E aí eu comecei a investigar. Outra conclusão que eu cheguei. A consciência é o princípio inteligente que ordena e sustenta o universo, e todos os universos, o multiverso, como você queira chamar, né? Este e outros universos. Então, a consciência é o princípio inteligente que ordena e sustenta o universo através do quê? De informação. Cheguei nesse ponto.
Isso lá, né, em 2010, por aí. E cheguei ao ponto, a conclusão de que saúde, o que é saúde? É harmonia. E essa harmonia, esse bem-estar, depende da livre circulação de energia no seu corpo, nos seus corpos. Aliás, nós não temos um corpo só, nós temos 7 corpos. Livre circulação de energia pelos corpos e da qualidade da informação que você recebe no seu ser, processa e emana. Nós somos seres que computamos informação. Você recebe uma informação qualquer dos alimentos, do ar, dos líquidos, do clima, da sua mente. Você recebe algumas informações, você computa isso dentro de si, processa e você emana alguma resposta. Então, nós somos seres assim. Muito bem. Pergunta? Deixa eu fazer um ponto aqui de conexão só. Uma coisa que eu adoro e já compartilhei várias vezes, você tem um vídeo curtozinho de consciência muito bonito, que você fala alguma coisa e tem imagens ali, né? Então, essa questão da consciência é fundamental. Eu só lembrei dele agora e eu também vi no e-book, né? Você tem esse e-book que eu, inclusive, compartilhei com o pessoal, tá no nosso Stories aí, muito bacana, que você tem os 7 princípios lá, né? E o e-book é assim, quase que é uma mini teoria também, né? E você ressalta muito a importância e o papel da consciência nesse e-book também. E eu fiquei impressionado, vamos dizer assim, porque eu já tinha visto o e-book, porque até a gente compartilhou algumas informações, eu fiz o meu aqui também, baseei grande coisa do formato no seu, mas ele chama atenção pela consistência que tem com o My Big Tool também aqui, né? Para quem não, vamos dizer, talvez tenha alguma parte das pessoas, eu vi que alguém postou aqui, o Tom Campbell, que é o autor de My Big Tool, foi a quem você se referiu, ele tem essa teoria que descreve tudo, a realidade, as regras de funcionamento do jogo, um pouco da nossa realidade, que é um pouco do que você está falando, e ele fala justamente também aí de que é tudo baseado em consciência, né? A constatação dele como físico e como estudioso da consciência é exatamente essa que você está comentando, de que tudo provém de uma consciência fundamental e tudo é gerado a partir dela. Nós somos gerados a partir da individuação dela e depois acabamos entrando aqui nessa realidade para participar dessa experiência de evolução, de oportunidade, de aprendizado, de aproveitamento, né? Então, assim, esse e-book, quando a gente trocou ideia sobre esses temas para conversar, eu não me lembrava que o e-book cobre exatamente muito, muito desse terreno que você está descrevendo e que a gente está conversando aqui, né? Mas era só isso que eu queria complementar, desculpa. Mas foi uma boa observação. Eu também percebo hoje, retroativamente, que aquele e-book que eu escrevi, acho que foi em 2016, tem muito a ver com o que o Tom fala. Por quê? Eu bebi de fontes, de tradições do passado que já falavam isso de outra maneira, hermetismo, Kybalion, outras tradições espirituais do Oriente falavam isso. Depois, os meus estudos que eu fiz durante alguns anos sobre a metafísica quântica, eu friso bem isso, eu chamo de metafísica quântica, porque nós vemos pessoas muito enfurecidas hoje em dia, quando você vem a público falar, olha, os experimentos da mecânica quântica levantam esta lebre, hein? Observem isso. É um problema muito sério, principalmente dos físicos de plantão, do pessoal, né? Que você não pode se apoderar de experimentos, coisas que são matemáticas, que são feitas em laboratório, para chegar a conclusões. A gente sabe até que tem muito exagero, deturpado esse conceito, né, da mecânica quântica, tanto que eu tenho um vídeo que eu falo, teve uma pessoa que falou assim para mim, olha, Mabel, eu tenho fé na mecânica quântica, como se fosse uma religião, uma seita. Eu falei, como assim fé?
é um princípio, ela é todo um corpo de experimentos, de conceitos pertencentes à física moderna, e que os experimentos nos fazem pensar. Pensar não é pecado, e tirar suas próprias conclusões também não. É assim que foi feita a filosofia. Desde que o homem está aqui em cima do planeta Terra, a filosofia foi feita de pensar. Nossa, do que eu sou feito? Lá na Grécia Antiga se falava de átomo. Então, depois que as classes se organizam, fica um pouco complicado. Olha, você não pode falar de matemática, você não pode falar de física, você não pode falar de psicologia e blá, blá, blá. Não pode falar de medicina. Nossa, minha classe também faz muito. Não pode falar sobre isso. Como Você não me pode? desculpa, eu vou comentar uma que você está no ramo e você sabe disso. A minha esposa também mexe com acupuntura um pouco. Uhum. E, a medicina, não só ela quer dizer como você tem que pensar em esse, vamos dizer, a medicina estabelecida, como ela quer dar uma carteirada e reservar para ela que tem que ser médico formal para. E nem vamos discutir a validade disso, não, mas é só a curiosidade, né? No começo eu não queria, mas depois eu sou obrigado a aceitar porque vejo que dá resultado. E quando eu vejo que dá resultado, então eu vou retirar da mão, porque assim, imagina se há 1000 anos atrás o cara que aplicava acupuntura na China era um médico formado. Não, não era. Não. Então, assim, é outro conhecimento, né? A Visa na saúde também foca, mas assim, é o que você está falando com essa questão de classe, né? Começa a querer se Exato. intrometer e As dominar e classes, dizer. as classes se apoderam. As classes se apoderam. Então, ninguém tem permissão para falar sobre aquilo. E os livre pensadores? Como é que fazem? É livre pensar, é livre falar. Deveria ser. Está cada vez mais difícil. Então, você toma chapuletada de tudo quanto é lado. Então, quando eu falo que eu fui beber na metafísica quântica, foi exatamente isso. Conhecendo, eu fui relembrar a física clássica, vi aquela transformação no começo do século XX, o nascimento da mecânica quântica e os experimentos, o que eles traziam para poder entender o experimento. Precisa ter um nível de abstração alto para você entender o que está acontecendo ali, e toda aquela coisa que eles chamavam, né, chamam ainda hoje, de estranheza quântica. Isso é um assunto que me interessa muito. Quanto mais estranho, melhor para mim. Aí eu fui investigar, e aí a gente chega a um grupo de físicos que desde os anos 70 estão levantando essa questão da metafísica quântica, ou seja, da física quântica linkando com conhecimentos do passado. Começou com Fritjof Capra, em 1973, quando lançou o primeiro livro dele. Depois, outro marco, Fred Alan Wolf, o professor Amit Goswami, outro físico, que levanta a questão com o seu primeiro livro, que foi o Universo Autoconsciente. Foi um marco também. Você perceber que o universo é consciente, o que tem a ver com os experimentos da mecânica quântica, e aí vai. Então, eu vinha até ali. Quando eu escrevi esse livro, em 2017, 16, eu tinha ido até ali. E esse e-book que a gente está disponibilizando gratuitamente aí para o teu público, o Só Existe Saúde, ele fala sobre saúde, consciência e informação. Que é exatamente isso que nós estamos conversando aqui hoje, falando do trabalho do Tom Campbell. Eu ainda publiquei um livro sobre negócios, que foi o Negócios Informados, em parceria com o professor Hélio Couto, que a gente falou sobre como criar negócios de sucesso através de novas informações trazidas para esses negócios, tá? Então, quero deixar bem claro aqui, para quem não sabe, o professor Hélio e eu trabalhamos muito tempo juntos, dando palestras, escrevendo os livros. A gente ainda se encontra, troca ideias. Nós trabalhamos nos bastidores juntos, mas não mais em público. Não aparecemos mais juntos, porque cada um tem que falar sobre alguma coisa diferente. Então, a gente está somando ao se separar dessa forma, tá? Então, esse foi o professor Hélio Couto foi um homem divisor de águas na minha vida. Sabe aquela pessoa, Mar? Não sei se você já conhece alguém assim, que você encontra e abre a porteira? Você começa a entender a realidade.
né? Então, a gente tem muita coisa parecida, né? A gente encontra um expoente que fala com uma bondade, com uma generosidade, com paciência, explica. Uma pessoa tão benevolente e sábia que você fala assim, nossa, eu sou um privilegiado por ter encontrado essa pessoa e está trabalhando junto. Então, ele foi um divisor. A partir daí, a porteira abriu. Quando eu encontrei, é só uma anedota, quando eu encontrei ele pela primeira vez, eu fui procurá-lo como terapeuta, né, ele, e eu falei com ele 5 minutos. Quais são os seus problemas? Plá, 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 plá. Ele falou para mim, eu já sei onde isso vai dar. Eu pensei, onde que vai dar isso? Fiquei até com medo, né? Será que é alguma coisa ruim? No segundo encontro, ele falou, vamos trabalhar junto. Por quê? Na primeira, ele falava para mim, lê esse livro. Eu falava, já li. Lê outro, já li. E esse eu já li. Então, ele falou assim, então essa figurinha a gente vai poder somar. E aí, a partir daí, nós começamos a trabalhar. Isso foi no início de 2010. E aí, a parceria foi muito frutífera. Então, ele foi um divisor de águas. Assim como imagino que o Tom foi na sua vida. E depois desse livro, em 2011, Negócios Informados, eu escrevi o Só Existe Saúde, Saúde, Informação e Consciência, e depois a Dinâmica do Crescimento, em 2016 também, onde eu explico os fatores inconscientes relacionados no sucesso da nossa vida e na autorrealização da alma. Então, ali eu falo de ego, falo de essência, falo de todos os obstáculos que o homem coloca para o seu crescimento, tá? Então, chama Dinâmica do Crescimento. E em 2017, só para encerrar a trajetória aí, 2017, eu encontrei o Luca Ferronato, um menino menos que a metade da minha idade, mas muito interessado naquilo que eu estava falando, queria divulgar e queria fazer um trabalho junto. E eu falei, vamos embora, eu não entendo nada do mundo digital, vamos unir as forças. Ele acabou demonstrando que ele tem muito tino para produção de conteúdo também, muito inteligente, e aprendeu muito rápido junto ali comigo, né? Então, nessa parceria de 2017, nós começamos, além do meu trabalho de saúde, eu comecei a trabalhar com empreendedorismo consciente, que é um trabalho para ensinar as pessoas a prosperar através de negócios digitais, já que a gente tinha e sabia como a coisa funcionava, nós ensinávamos como prosperar no mundo digital, negócios digitais, e esse trabalho era todo embasado nos princípios da consciência, energia e informação, tá? Então, é a consciência aplicada aos negócios digitais. Foi até aí o trabalho, tá? Então, deixo para você uma nova questão. Ok, então eu queria saber com você um pouquinho melhor como é que você conheceu o trabalho do Tom também. Isso é outra coisa que a gente não, que eu acho que seria interessante saber, porque eu entendo que você já conhecia ele antes da tradução, né? Você já tinha, acho que o livro dele em inglês, original. Exato. Então, eu vou te contar. Uhum. Pode colocar, te interrompi aqui? Não, é isso mesmo. Não, por aí. Como é que eu conheci o Tom? Bom, acho que foi em final de 2016, início de 2017, eu vi um vídeo, você conversando com um jovem chamado Rodrigo. Né? Sabe quando aquelas coisas caem no seu colo? Comigo acontece muito. Eu não preciso correr muito atrás do conhecimento. As coisas meio que vão pulando, né, por sincronicidade, no meu colo, e eu, nossa, que maravilha, daqui a pouco é outra, sem esforço, é muito fluido. E eu vou atrás. Essa é uma vantagem minha. Eu vou atrás. Não cai no meu colo e eu levanto. Eu vou atrás, vou investigar. Já que está aqui, eu vou investigar. E foi o que eu fiz. Eu vi o Rodrigo falando com você sobre o livro My Big Toe e que ele estava tendo alguma dificuldade porque ele estava lendo ainda, porque era complexo o que estava escrito ali e tal. Eu falei, nossa, complexo? Vamos ver isso, né? E eu gostei muito da sua fala, tranquila, né, explicando sobre o livro. Bom, primeira coisa, fui lá, comprei o livro imediatamente, em inglês. Chegou depois de um certo tempo, comecei a ler, e aí depois eu vi que você estava traduzindo e que já ia disponibilizar o primeiro volume. Aí eu fiz contato com você
comprei o livro, porque é mais gostoso de ler, né? Menos sofrido do que ler tudo aquilo em inglês, um volume, né? Desse tamanho, o livro em inglês, e aí você fez esse favor para o povo de língua portuguesa, que foi traduzir o livro. Ficou muito bem traduzido, gostoso de ler, este livro aí que você tem, My Big Toe. E aí eu comprei a primeira edição, primeiro volume. Fui ler, realmente aquilo foi, para mim, eu fiquei extasiada, porque era uma pecinha que faltava. Eu tinha ido ali até os trabalhos do Amit, tudo que ele tem o primado da consciência, fala da mecânica quântica, mas aí, para quem conhece esse assunto, sabe a importância que é de uma teoria de tudo. Como você fala, o santo grau da ciência, principalmente dos físicos, é encontrar esse ato entre o mundo macro e o mundo micro. Teoria da relatividade e a mecânica quântica. Não pode ter conjuntos de regras que, né, não se conversam para a criação da nossa realidade. Então fica aquela coisa, a mecânica quântica é bizarra, não se entende, muitos não aceitam, fica aquela coisa assim, achamos isso, mas o que isso significa, tirando os eletrônicos que a gente tem acesso, que todos derivam, aliás, acho que 80% da tecnologia que nós temos é derivada da mecânica quântica. E aí, o significado filosófico aqui, para o interior do indivíduo, para a expansão da consciência dele, ninguém toca. Lá os físicos não querem tocar, os físicos que estão no laboratório. Por isso eu admiro tanto, eu já admiro os físicos, naturalmente, porque eles estão buscando como funciona a realidade. Eles querem saber como funciona a natureza. Isso é muito bacana, porque até o aparecimento da ciência era uma coisa assim bem dogmática no sentido de, olha, funciona assim porque Deus quer. Tá? Ok. Mas eu quero saber como é que funciona. Tem esse direito. O homem é um ser pensante, gosta de investigar. Tudo bem. Acho que Deus não está se recusando a explicar como é que funciona a natureza da realidade. Então, os cientistas têm um valor enorme. Há 300 anos eles estão aí pesquisando como funciona a realidade para fazer a nossa vida melhor. Então, não tenho nada contra físicos, cientistas, muito menos médicos. Todos eles têm um valor incrível. Só que a gente tem que dar um pulinho. Toda a ciência ela precisa dar um saltinho que ela está evitando. E depois a gente vai falar por quê que ela está evitando, né? Então, eu parabenizo você falando do livro, porque o trabalho que você fez foi hercúleo, tá? Você abraçou um trabalho e eu vi você, sabe, editando o livro, publicando, fazendo a divulgação por e-mail e tal, sozinho ali. Pelo menos eu via você só, a gente não vê os bastidores. Falei, pô, mas um, sabe, um Don Quixote mesmo. Eu adoro coisas quixotescas, assim. Adoro coragem. Pessoas que dão a cara para bater, sabe? Que não ficam ali aposentados e vendo televisão. Não, estamos contribuindo. Então, você está de parabéns para isso, tá? E aí, nós dois, lembrando, nós nos reunimos em 2018, com a intenção, né, aquela reunião que nós fizemos, de organizar essas questões, porque você ia trazer o Tom ao Brasil em 2019, o que é algo já complexo, porque ele tem uma agenda lotada, precisa reservar com grande antecedência e fazer um evento desse, ter público, tudo. Você foi de uma coragem enorme, né? E você devia ter aquela certeza interior das pessoas que sabem onde estão mexendo, sabe? Isso é uma coisa que nos guia, é a voz interior. Eu sei que isso é bom e eu vou fazer e as pessoas vão aparecer e não importa. Se vier 10 pessoas estão se beneficiando disso, não é? Pois é. E isso me ajudou muito o fato de o Tom ter essa perspectiva, né? Porque ele, em momento algum, se intimidou, porque ele sabia que isso não era. Organizar eventos não era a minha especialidade, como também traduzir livros também não era a minha especialidade de início. E ele, né, ele teve aquele sentimento, me autorizou, foi comigo, e eu preocupado com quantas pessoas iam aparecer para ouvi-lo falar e tudo mais. E ele me deu aquela tranquilidade seguinte, Mário, não se preocupe, se for 10 a gente fala com 10, se for 20 a gente fala com 20,
E não esquenta a cabeça com isso. Você está disposto, vai fazer, eu vou comparecer, e para quando seja, a gente vai falar. Agora, voltando um pouquinho atrás ainda, essa sensação que você fala de que as coisas vão acontecer, veja, eu tenho uma base eu sou engenheiro, né? Pós-graduado em economia, comércio exterior, e trabalhei na indústria. E eu sempre tive, vamos dizer, muita afinidade com essa questão materialista, até um determinado ponto, que eu nem vou entrar aqui, mas depois eu também fiz uma mudança de chave grande, comecei a perceber que as coisas não eram bem do jeito que eu imaginava que era naquela visão materialista, e comecei a andar mais no fluxo das coisas. E foi uma coisa muito tentativa pessoal aí, né? De ir sondando, experimentando, porque eu nem sabia como perceber os sinais das coisas, mas é assim, eu estava tentando ficar atento e tentando descobrir, né? Esse vídeo que você está se referindo aí, que você viu pela primeira vez, o rapaz estava super ansioso, porque ele estava tentando ler em inglês, ele percebeu, era uma pessoa muito perspicaz, muito sensitiva, e ele viu que tinha alguma coisa de alto potencial ali e começou a falar sobre aquilo, mas ele estava com grande dificuldade. Ele descobriu que eu estava traduzindo por conta da divulgação do site da tradução e entrou em contato comigo. Eu fui respondê-lo pelo telefone, não sei se foi o WhatsApp, não lembro o que foi na época, tentar combinar alguma coisa com ele, que ele estava ansiosíssimo para conversar, queria fazer um vídeo. Eu falei, bom, vamos conversar e a gente combina como fazer. E ele já começou a fazer o vídeo live na hora, não pudemos combinar nada. Ele estava desesperado, fez 30 questões, aliás, um monte de pessoas reclamou no vídeo dele lá, na época, porque ele perguntava uma coisa, eu começava a responder, a cabeça dele trabalhava muito rápido, ele já pensava na próxima pergunta e não me deixava completar nada. Mas assim, eu lembro. Mas acabamos fazendo 3 vídeos juntos, e aquilo ali foi um divisor de águas também, porque muita gente descobriu esse tema ali e acabou achando a tradução como você achou por ali também, e aquilo acabou levando a outros, vamos dizer, youtubers, né? Como a Cris, o Café Quântico, depois a May, né? Tudo isso veio, né? E uma coisa levando a outra, mas foi um pouco disso, eu assino embaixo, né? Eu tive eu e mais o primeiro livro, principalmente, foi eu e mais um colega que fizemos o esforço principal. Depois, no segundo, ele não pôde trabalhar tanto, voltou a me ajudar no terceiro. No terceiro, a minha filha me ajudou também. Minha esposa ajudou com a correção, melhor que nós pudemos fazer daquilo na época. Mas assim, foi uma coisa totalmente pessoal. Na verdade, eu não estava nem aposentado, você citou aí, mas eu usei, e eu comecei em janeiro lá de 2014 a traduzir, comecei o site em paralelo para divulgar a tradução. Eu ainda estava trabalhando na indústria e estava usando os horários noturnos, os fins de semana, as férias, com o suporte da família. Graças a Deus, minha esposa me deu um suporte fantástico, minha filha, né? Porque consumiu horas pessoais e particulares, mas era assim, eu me apaixonei porque aquilo começou a me dizer realmente muita coisa. E eu fui seguindo o instinto, né? E na hora do negócio do vamos ver, tinha o engenheiro falando da organização do evento, mas assim, são coisas, né? Eu estava fazendo tinha terminado o primeiro livro, apareceu uma pessoa que ia fazer um congresso gigante, queria trazer o Tom também, entre vários outros, Monja Coin, um monte de gente. Começou a organizar aquilo, eu pus em contato com o Tom, e aí eu fiz um esforço hercúleo aí para terminar o segundo livro a tempo desse congresso. Esse congresso foi cancelado porque foi mal organizado e no meio de uma crise acabou não dando certo. E aí eu falei assim, não é possível, né? Se ele não trouxer, eu vou terminar a tradução, depois eu vou trazer e vai dar certo. Então, sabe aquelas coisas? Do mesmo jeito que em algum momento eu falei, vou traduzir esse livro, vou disponibilizar esse livro, e depois tudo se encaminhou para que acabasse acontecendo, né? E eu cito isso não por uma questão de orgulho, mas por amor. E outra, por exemplo, né, para as pessoas de que quando você realmente faz alguma coisa, você tem aquele sentimento que vai fazer de um jeito ou de outro, tudo vai conjuminando, não sei se essa é a melhor palavra, né, mas as coisas vão, o universo te ajuda, né, não é
né? Eu acho que é disso que você estava falando, por isso que eu quis dar esse testemunho. Desculpa, acabei me estendendo, mas tanto na direção de fazer o livro, de publicar, quer dizer, eu não tive facilidade nenhuma, eu não era do ramo, não encontrei ninguém que me ajudasse do ramo de editoras, tudo, mas eu falei assim, bom, eu já traduzi, agora ninguém, com o objetivo que chegasse às pessoas, as editoras não vão ficar no meu caminho para que isso chegue. Aí eu resolvi imprimir. Aí apareceu o Rogério, na verdade era Rogério, eu lembrei o nome dele, Rogério Souza, e fez esse vídeo, você viu, outras pessoas viram, e o negócio começou a crescer, começou a andar, e acabou dando no evento também, que o evento foi um sucesso, né? Você sabe, você viu, encheu lá. A gente fez num lugar que a gente não tinha noção se era muito grande ou não, né? Mas foram 120 pessoas lá, ficou saindo gente pelo ladrão, por tamanho do lugar, né? E se talvez tivesse feito com mais, talvez mais gente teria aparecido, mas mesmo assim foi um sucesso, porque a gente não sabia, como você disse, iam ter 10 pessoas, 20 pessoas, duas, mas o espírito do Tom também de ser, apesar da agenda dele e tudo mais, em momento algum ele ficou, só vou se tiver 1.000 pessoas, né? Que nada, eu conversei com ele, não, vamos nessa, combinamos, fechamos uma data, ele veio e as pessoas vieram, né? Como disse o famoso guru, eu não sei onde é que está, alguém perguntou para ele sobre um templo que ele queria construir, mas, mestre, de onde é que vai vir o dinheiro? Ele respondeu para o ajudante dele, o dinheiro vai vir de onde ele estiver, né? Então, o evento veio e deu certo, né? Então, como várias outras coisas, você se empolga, se envolve, né? Faz aquilo com o coração e não sei, né? E eu fui seguindo, claro, também sinais de alguma forma, né? Eu estou vendo que é um caminho, que é uma coisa positiva, que colabora com as pessoas, sabe? O que pode dar errado, né? Pode não funcionar, pode ser menos gente, mas tá aí, né? Como os grandes empreendimentos, esse também seguiu essa linha. Eu intuo, vou atrás, eu acredito, faço por amor, não importa o número, essa falta de compromisso com o receber em troca. E aí eu vejo que quando você está trazendo algo que traz valor para o outro, você compartilha algo que te fez bem, que te, sabe, acendeu uma lâmpada, todo o sistema ajuda. Você tem uma ajudinha extra. Então, por isso que a gente tem que soltar as coisas. Fazer, teve a ideia, vai atrás, age, planeja, faz sua parte e solta a expectativa de que tem que ser um sucesso. Já é um sucesso porque você chegou ali. E quando você não tem expectativa, você não se apega ao resultado, você não se martiriza, não se preocupa, não sofre. Essa é a maneira de a gente parar de sofrer, é não se apegar às coisas, deixar a vida fluir. E flui. Então, tudo que eu fiz na vida e onde eu estou agora foi toda vez que eu deixei fluir, que eu fiz por amor, sem interesse, paradoxalmente, se é que, né, pode falar, não é assim? Paradoxalmente, eu recebi muito mais. Então, essa gratidão que a gente tem quando encontramos expoentes desse nível e os ajudamos desinteressadamente, isso faz transbordar, sabe? Então, a gente recebe muito mais do que dá. Então, quando nós nos reunimos em 2018, depois teve o simpósio do Tom aqui em São Paulo, que foi um sucesso espetacular, aí eu e minha equipe estávamos gravando, realmente um espetáculo. E a partir daí, naquele simpósio, o que eu notei? Você tinha realizado aquele e-book, que por sinal é maravilhoso, para o pessoal que não leu o e-book ainda, de Física Quântica, Realidade Virtual e Consciência. Realidade, Física Quântica, Realidade Virtual e Consciência, que foi o e-book que eu até estimulei você a fazer, porque um livro daquele porte, as pessoas, para ir no simpósio, para se interessarem, elas precisavam entender, e você mastigou aquilo de uma maneira muito bem ilustrado. Eu reli ele hoje à tarde. Reli, realmente a gente fica muito feliz, né? Eu fiz o prefácio, mas, olha, você trouxe de uma maneira que estimula a pessoa a ir lá e ler a trilogia. Então,
para quem está chegando aqui agora e que não sabe do que a gente está falando, nós estamos batendo um pouco, um papinho, como a gente chegou nesse trabalho a ter essa parceria. Baixem o e-book, leiam depois, leiam a trilogia com calma e sigam em frente. O Mário tem uns vídeos fantásticos. Assisti vários nesse final de semana. Vários. Que eu até ia mandar um WhatsApp para você. Olha, Mário, muito claro, de uma simplicidade, tudo aplicável à vida da gente. Então, seus vídeos são muito bons. Então, assistam os do Tom, legendado, para quem não sabe inglês. Tem o trabalho no Patreon também do Tom, com alguns vídeos lá. Eu me associei essa semana ainda. E tem você com esses vídeos fazendo essa ponte super feliz do trabalho desse físico, que é monumental para a gente. O que isso traz para mim? Você sabe que o ser humano é assim, né? O que eu ganho com isso? Em conhecer que a realidade é virtual. E você explica muito bem. Tá? E qual foi o impacto da minha teoria de tudo, My Big Toe, na minha vida? Foi exatamente isso. É a peça que faltava, a peça do jogo que faltava, para compreender essa tapeçaria da realidade que eu vinha construindo. E sempre falta mais uma pecinha, né? A gente vai crescendo em consciência, a ciência vai crescendo também, novos expoentes vão chegando ao mundo, e isso é um grande jogo. Isso é muito estimulante, né? Esse jogo. Então, eu parti do materialismo determinista, passei para a realidade influenciada pelo observador, que é o que eu aprendi com a metafísica quântica, uma realidade mais maleável e probabilística, não determinística, o que já é, para meio entendedor, você falar que a realidade é probabilística e o cara não levantar a orelha, ele não entendeu. Ele não entendeu. Então é complicado. A gente precisaria trazer isso para os bancos escolares. Em casa, mamãe e papai mostrando uma outra realidade. Porque é essa turminha que está acostumada com que celular logo cedo, videogame, que são ases no videogame, para eles entender que uma realidade, a nossa realidade, a forma de construção dela é digital, é informacional, é virtual, para eles é um pulinho. Então, aí que vai dar o salto. Nós aqui, você, o Tom, a gente que é entusiasta, a gente está abrindo, sabe, cortando o mato, para lá na frente, essa geração realmente abraçar. E a gente já vê, o próprio Tom fala que a quantidade de físicos que já levam em consideração que a realidade é virtual, digital, é muito grande, perto de quando ele começou. Então, ele é um desbravador. Então, eu passei por toda essa viagem para chegar, então, ao trabalho do Tom, que me diz que a realidade é virtual, baseada num grande sistema de computação da informação, partindo de dois pressupostos elegantes, como toda teoria bonita deve ser, elegantes e simples. Duas coisas fáceis da gente entender. Existe uma consciência fundamental. Nós somos conscientes? Somos. Apesar de que a forma com que as pessoas entendem o que é consciência é um pouquinho... assim, falta um pedacinho, tá? Então, estar consciente, acordado, é uma coisa que as pessoas pensam. Então, por exemplo, se eu tenho alguém em coma, ele não está consciente. Não, ele tem uma consciência ali dentro dele. Você só não está reagindo com ela. Então, pessoas em coma, pessoas em estado de quase morte, com essas experiências de quase morte e tal, elas têm consciência. Assim como os animais têm consciência, as plantas têm consciência, uma galáxia tem consciência, tudo é consciente no universo. Tudo, tudo. Então, quando você entende isso, a tua posição em relação ao mundo muda completamente, né? E continuando, a consciência é fundamental e o resto é derivado. E o outro pressuposto há uma tendência à evolução. Essa consciência evolui. A gente pode perceber que tudo evolui. Tudo. Dentro de casa, uma rosa é retirada do jardim, vem para o copo, ela vai morrer. Uma criança nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre.
Você vê o tempo inteiro as estações, tudo muda, tudo tem movimento, tudo evolui. Nós estamos vendo essa evolução, né? Da era da Revolução Industrial, nós estamos na era da informática, e é aquilo que eu falo, nós estamos agora entrando numa era espetacular que é da consciência. Nunca se pesquisou tanto. Então, a consciência é o fundamento, é o tecido da realidade. Não é o fato de você estar acordado ou ciente de alguma coisa, né? Ah, estou ciente. Não, consciência é mais, é fundamento. A palavra que complica um pouco, né? Em português, e mesmo essa palavra complica um pouco, porque a gente está acostumado a falar que consciência é o ato de estar ciente, de estar acordado, num estado de vigília. É mais do que isso. É o fundamento da realidade. É a fonte de tudo. É a fonte de tudo. É o fundamento. Então, diferente do materialismo científico, que vigora há 300 anos, no qual a realidade é material, ela é feita de pedacinhos de matéria, já passamos para a realidade é feita de consciência. E é probabilística e ela é computacional. É assim que ela funciona. Então, para quem joga videogame, é mais fácil entender as terminologias que o Tom usa. Depois a gente pode até, numa outra live, tal, falar, entrar nesse assunto, né? Apesar de que você já falou tanto disso, mas as pessoas que vieram me ver aqui no canal podem não conhecer. Nós vamos falar mais sobre isso durante todo esse mês, tá? Desculpa, meu cachorrinho está aqui ao vivo também. Okay? Então, esse encontrar... Ele está querendo participar. Ele está sempre aqui do lado. Ele percebe, ele está junto comigo na produção, na gravação de vídeo, na edição, tudo. Então, você imagina o uau que eu dei quando eu li tudo isso aí. Sabe? É algo que não tem explicação, não tem descrição. Sabe, aquele clique que dá em você. E aí você começa a ver outras coisas, outros vídeos, outros filmes que tratam sobre o assunto e as fichas vão caindo, 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 caindo. Então, como eu te falei, eu aprecio muitos físicos, eles buscam conhecer como a natureza se comporta, do que é feita a realidade, e eles precisam de um pensamento abstrato muito grande. E os físicos podem nos ajudar a entender esse contexto em que nós vivemos. A que a gente tenha uma vida mais plena e feliz e tal. Mas, às vezes, a gente percebe que os físicos têm dificuldade em ampliar a consciência, em sair do paradigma materialista, onde eles estão, e dar um salto para esse paradigma da consciência. Sim, você pode ver fatos que acontecem com todas as famílias, às vezes com muitas pessoas que você conhece, se é que não aconteceu isso com você. Quem é que já não observou cura à distância? Não recebeu ou praticou ou observou? Experiência de quase morte, tem vários relatos aí, inclusive tem um documentário Netflix que eu convido vocês a assistirem, chama Vida Após a Morte, que fala sobre todos essas coisas paranormais para a ciência, que na verdade elas são absolutamente normais quando são vistas através de um outro prisma. Visão remota. Já conseguiu fazer isso? Já tentou? É muito bom. Os governos americanos e russos usavam muito isso. Usam ainda. Tá? Pessoas que são sensitivas para encontrarem pessoas desaparecidas, telecinesia, pré-cognição, mediunidade, reencarnação. Esses assuntos sensíveis não são encarados pela física. Eles dizem, né? Vamos até aqui. Isso aí é outro ramo. Não me interessa. Só que assim, enquanto a ciência não der esse salto e colocar na equação a consciência e investigar, mesmo que os métodos para investigação não sejam, tem que ser diferentes do que é utilizado dentro de um laboratório, tem gente fazendo isso. Vejam o Charles Start do livro O Fim do Materialismo. Um cara que há 50 anos está em Stanford estudando fenômenos ditos paranormais. Vocês vão nesse documentário, vocês vão ver a quantidade de centros estudando esses fenômenos. Mas a maioria dos físicos
não quer colocar a mão nessa cumbuca, né? A gente entende que eles precisam de patrocínio das verbas das faculdades para poder fazer suas pesquisas e lá em cima não está se querendo investigar isso. E sabe por que é bom não mexer com esses assuntos? Porque isso é ruim, no fim, para os negócios. Também mexe com a zona de conforto. Porque, assim, um cientista verdadeiro, ele pesquisa e o que ele acha, se ele achou, ele reproduziu o experimento N vezes e achou o mesmo experimento, ele vai ter que fazer alguma coisa com esse resultado. Não dá para colocar embaixo do tapete, não dá para virar página. Você vai ter que se adequar ao que você encontrou e vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que rever os seus posicionamentos de vida, o seu modo de viver. E muitas vezes a gente está apegado às nossas crenças, ao nosso modo de viver, ao status. E isso pode ser muito inconveniente para os interesses pessoais. Então, quando a gente abre uma live dessa e a gente traz esta boa nova do Tom, muita gente intuitivamente já sabe, opa, se eu for investigar isso aí, eu vou ter que mudar. Entendeu? Por quê? Veja bem, Mário, expandir o paradigma para somos uma única consciência individualizada, que interage num jardim de experiências, num pacote de experiências, chame como quiser, expandir o paradigma não combina mais com bomba atômica. Não combina mais com medicamentos que te viciam. Você tem que ficar o resto da vida dependente deles. Não combina com algoritmos criados para censurar, para invadir a tua privacidade, para fazer com que você compre coisa que você não quer, que fica te rastreando e te oferecendo coisas para você se endividar. Expandir a consciência não é coerente com especulações financeiras, com escravidão no mundo, com manipulações genéticas duvidosas que acontecem por aí e outras experiências que já se mostraram que são um tiro no pé, no próprio pé de quem dá. Porque quando você chega a essa conclusão, somos uma única consciência, quando eu manipulo, quando eu exploro, quando eu maltrato o outro, por interesses pessoais, estou dando um tiro no próprio pé. Já que tudo é um sistema. Você está vendo a dificuldade de saltar do paradigma? Porque, sim, intelectualmente, tem que ter um certo nível de abstração, tem que juntar os pontinhos, tal, mas depois, entender com o intelecto, eu sempre digo isso, é fácil até. Mas você aceitar que aquilo é uma verdade e dar o salto, você ser coerente com essa nova verdade, aí que pega um pouco, né? O que você acha? Eu queria te comentar uma coisa. Um ponto a mais a esses tópicos todos que você falou, perfeitos, e tem que mudar o paradigma do vitimismo também, que esse é outro duro, né? Porque eu costumo dizer que são duas notícias, né? A notícia ruim é que a responsabilidade é sua. E a notícia boa é que é sua também, né? Seja lá o que for que aconteceu, a responsabilidade foi sua. Mas você também, como tem poder e responsabilidade, você também pode mudar essa situação, né? Então, a boa é que você pode mudar. E a dura é que é você mesmo. Não tem mais para quem você olhar. É você mesmo que tem que mudar, né? Eu tenho um quadrinho aí, um meme que eu postei essa semana, faz um dia ou dois, que o sujeito pergunta, quem quer mudar? Aí quem quer a mudança? Aí todo mundo levanta a mão. Aí depois, na sequência, ele pergunta, e quem quer mudar? Aí ninguém levanta a mão e faz aquela cara de bravo, né? Essa questão do vitimismo, né? Porque você descobrir, né? Você despertar, você expandir a consciência, outra parte fundamental é essa percepção de que você tem um domínio sobre a coisa, que a responsabilidade é sua, que você pode fazer algo, e aí se você pode, e a responsabilidade é sua, você não pode jogar a culpa em ninguém, né? Em nenhum terceiro fora de você mesmo. E às vezes essa parte também acaba sendo dura de superar. Mas eu acho que o negócio, o principal é ter positivo em mente, apesar de todos esses fatores que você citou, é que o benefício é seu, né? Você pode, a responsabilidade é sua, mas o benefício é seu. E todo mundo em volta vai se beneficiar desse despertar seu, desse melhorar seu, desse avanço, dessa evolução.
porque você vai ser um ser melhor, vai ser um ser que vai estar melhor com você mesmo, melhor com as pessoas à sua volta e vai mudar o ambiente, né? Inclusive, começando pelo próprio ambiente familiar, que às vezes é difícil, mas é um salto muito, muito bom, muito útil, né? O ambiente de trabalho, o ambiente ecológico, é como você falou, impacta em tudo, né? Porque você está num paradigma errado de sonambulismo, né? As pessoas estão andando por aí sonambulando, né? Seguindo as instruções do consumismo, eventualmente, né? E ninguém está falando aqui em abandonar as coisas. Você pode ter o conforto de vida que você acha que deve ter, adequado para você e para sua família. Agora, isso não te impede de fazer o que é correto fazer. Faça o que você tem para fazer, chegue aonde você quer chegar, da maneira correta, com os valores corretos. Isso é um salto de consciência, é uma percepção grande e uma responsabilidade, mas a melhoria de vida é para você mesmo, porque quando a gente não está sendo coerente com os nossos valores, a gente acaba sofrendo, acaba criando doença, né? Em vez de criar saúde. Você somatiza. O princípio primeiro de quem quer expandir como ser é a responsabilidade, é chamar a responsabilidade para si. É o que eu sempre digo. Se eu falei algo que alguém não entendeu, a responsabilidade foi minha, eu não me comuniquei direito. Não foi o outro que não entendeu. A responsabilidade é minha. Então, é diferente de culpa, que foi, né, essa culpa que é tão falada por aí, que a gente deve deixar de lado. É a responsabilidade. E a responsabilidade te tira do papel de vítima, que é o primeiro nível de estado consciencial, é o da vítima, onde todo mundo tem culpa e eu sou a vítima. Só que quando você se responsabiliza pela criação da sua própria realidade, você ganha liberdade. E as pessoas têm muito medo da liberdade. Elas pedem, mas quando elas têm, o que eu faço com isso? Porque aí, uma pessoa com liberdade na mão tem que ter melhores escolhas, tem que pensar não só nos interesses próprios, tem a responsabilidade de crescer, porque o universo, como o próprio Tom diz, existe uma pressão evolutiva. Não dá para você ficar fazendo a tua vida inteira a mesma coisa, porque tem uma hora que entra em estagnação. E vida significa movimento, não estagnação. Estagnação é morte, do ponto de vista biológico. Então, nós temos que nos mexer. Então, vai mexendo com o nosso ser, essa coisa de expandir a consciência. Aí, muitas vezes, a gente deixa para lá, depois eu vejo. Só que aí a água vem aqui, ó, e bate no pescoço. E é nessa hora que a gente sai correndo atrás, desesperado, né? A gente vê agora aí, né? Com tudo isso que está acontecendo, desesperado. Por quê? Por causa da visão de mundo. Tá? Então, voltando um pouco ao Tom, uma coisa impressionante nele é que ele foi um sujeito que se permitiu investigar cientificamente as experiências pessoais que ele teve. Então, ele aprendeu meditação, ele teve experiências em estados alterados de consciência, ele se permitiu. E olha que ele era um físico, né? Bem... Físico tem que ser cético, né? Tem que trabalhar com a razão. E ele foi lá e abraçou as experiências que ele teve, se uniu ao Robert Monroe e mais um amigo. Eles aceitaram isso, pesquisaram, aceitaram os resultados que eles acharam, porque tem aquilo que eu te falei, às vezes acha uma coisa, mas não aceito. Aceitaram, ele não jogou para baixo do pano e foi além. Ele deu a cara para bater, construindo uma teoria maravilhosa, simples, eficaz, que explica tudo e que sai dessas duas premissas simples, que são facilmente compreendidas por qualquer pessoa. Tá? Olha o vespeiro que ele vai mexer, em consciência. Se você para você ter uma ideia, para a ciência materialista, a consciência, aquilo que nos movimenta, que é o fundamento de tudo, ela é vista pela ciência materialista como um epifenômeno. Ou seja, o que é epifenômeno? Um acidente. Um acidente da atividade eletroquímica dos neurônios. Então a gente saiu lá de uma sopinha, de elementos químicos, foi evoluindo, foi criando o dedinho, e aí o nosso cérebro, né, a evolução, assim, o disparo eletroquímico dele, pumba, já apareceu a consciência. Ora. Mas, Mabel, assim,
existe a revista Science, alguns anos atrás, no aniversário de 125 anos dela, levantou, foi até um artigo que eu pus lá no nosso site, ela levantou, em homenagem aos 125 anos dela, quais eram os principais 125 problemas, em ordem decrescente, que não estavam resolvidos pela ciência, porque tem aquela sensação para todos, a ciência vende a publicidade, a propaganda, e que a ciência já resolveu tudo, falta tão pouco que o que falta é mixaria, né? Mas assim, ela se deu ao trabalho de listar tudo isso. E me chamou a atenção, que a lista é enorme, né? E eles pararam em 125, ordenaram, né, por criticidade, fizeram um critério lá. E aí o primeiro ponto é do que é feito o universo. A ciência não sabe, né? As pessoas pensam que a ciência já resolveu todos os problemas, mas ela não sabe nem do que o universo é feito. Isso declarado por uma revista altamente científica nesse levantamento que ela fez. E ela diz isso claramente porque a gente sabe. Detectaram massa e energia no universo em quantidade muito maior do que aquilo que os telescópios de todos os tipos conseguiram levantar. Então, criaram teorias, porque existe um buraco gigantesco, é mais de 90%. Então, criaram a energia escura e a matéria escura. Elas se chamam escuras, não é porque alguém foi lá e viu que ela era preta. Não, é porque ela nunca foi vista por ninguém, nem encontrada por ninguém, mas é um buraco que precisava ser preenchido por duas coisas. Então, criaram para tapar o buraco. Mas a verdade é que ninguém sabe nada. E a segunda pergunta é: qual é a fonte biológica da consciência? Bom, pelo teor da pergunta, você já vê o descabimento de quem a fez, porque ele está assumindo exatamente o que você disse, que a consciência é um acidente da biologia e, por consequência, um acidente da matéria. E ele só aceita respostas que digam como é que a consciência funciona saindo da matéria e da biologia. E nunca vai achar, porque ele já limitou dentro do paradigma dele. Quer dizer, se a consciência é a fonte de tudo, como é que ele vai achar a consciência como tendo sido criada pela matéria? Consciência é fundamental. Isso foi uma das primeiras coisas que o Tom descobriu nos estudos dele. Consciência é fundamental. Como que ele descobriu isso? Porque ele conseguia fazer coisas a partir da consciência que afetavam a vida real neste ambiente. Por exemplo, a primeira que ele fez foi meditando, resolver problemas de software. Ele ia na meditação, verificava, meditando, procurava as respostas para os erros do software e encontrava todas, vinha na matéria e corrigia o software. Então ele conseguia saber que na consciência ele conseguia ser mais eficiente e encontrar os problemas de software que ele resolvia aqui. Por exemplo, né? Tem várias outras informações aí. Mas, então você já tropeça logo, né, nessa venda de que aquela força... É como você disse, este celular que nós estamos usando aqui, esta câmera, esta internet, tudo isso é baseado em resultados práticos da ciência e da física quântica, inclusive, né? E da relatividade. Só que eles sabem como usar, conseguiram mensurar, encontrar formas de usar isso, mas não encontraram as coisas principais. Infelizmente, não acessaram a consciência. E está havendo um avanço muito grande com a entrada da física digital, que é o que o Tom Campbell faz, só que baseada, no caso dele, um diferencial baseada em consciência. A física digital, como você disse, cerca de 30% dos físicos já admitem, né, de ponta, e está crescendo muito esse movimento, também pelo que você disse aí cada vez mais o pessoal mais jovem, que já lida com computador, com videogame, está entrando na ciência, está entrando na física e tem a mente mais aberta. E o povo que está, vamos dizer, se aposentando, que é o povo mais resistente em geral, né, com raríssimas e valiosas exceções, né, a gente sabe que até o Einstein teve resistência. Todo mundo brincava pelas costas do Einstein e queriam, né, crucificá-lo. Até que o primeiro experimento foi feito e provou, por um desvio da luz passando pelo Sol, que a teoria dele, a física dele, tinha valor, né? Então, aí todo aquele povo que torcia contra acabou falando sozinho. E isso vai acabar acontecendo invariavelmente. Mas, realmente, é porque a ciência também considera como dogma muita coisa, né? Infelizmente, ela, ao longo do tempo, e até pela pressão dos resultados econômicos e tudo mais, muitas vezes ela olha apenas o lado materialista e não olha a consciência.
E o último ponto que eu queria citar é o seguinte, você falou de vários documentários, eu não sei se você já viu, mas eu acho que no Amazon Prime tem um Super-Humano, não sei se é no Amazon, tenho quase certeza que é lá, que o Tom faz uma participação, um documentário bem interessante para vocês darem uma olhada também. Interessante. Super-Humano. Super-humano. Esse está na minha lista. Estou assistindo Legal. agora outros aí sobre realidades paralelas, né? Que é uma coisa muito interessante também. Então, assim, para concluir, o Tom é um cara de muita coragem, uniu o pensamento racional como físico, juntou o conhecimento noético, que é aquele que você recebe em blocos, através de estados alterados de consciência, meditação, intuição, e uniu com a filosofia. Aquelas 4 perguntas clássicas: quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim e para onde eu vou. Então ele consegue, de uma forma brilhante, com a teoria My Big Toe, explicar tudo isso e mais aqueles paradoxos que ele mesmo cita, vários paradoxos dentro da física, ele explica através da teoria dele. Então, é uma teoria que vale a pena ser estudada, conferida, entendida e, se fizer sentido para você, abraçada. Ele traz o lema dele, o mantra dele: ceticismo de mente aberta. Perfeito. É assim que a gente deve se comportar. Não sair acreditando em tudo, mas pelo menos ouve, se interessa, tá? Pesquisa, questiona, respondeu os seus anseios, serve para você nesse momento, ok, mas não sai jogando pedra. É aquilo que eu sempre falo: me traga, argumente comigo. Não me odeie, não odeie o mensageiro. Às vezes a pessoa não gosta da mensagem, não pode destruir a mensagem porque não tem argumento suficiente, e aí vai lá e destrói o mensageiro. Então, mente aberta, para a gente ser... O Tom é um cara generoso, eu conheci ele, né? Eu vi, ele é uma pessoa brilhante, generosa, amorosa, tirou fotografia com todo mundo, com uma paciência, falou 2 dias, não escondeu nada, de uma gentileza que só os grandes têm. Ele é um sábio, ele é um visionário, uma pessoa que ele está aqui no nosso meio, entre a gente. Olha, eu que estudei tanta gente atrás, todo mundo já está morto. Eu leio os livros dele. Esse cara está aqui agora. Você pode mandar pergunta para ele. Ele responde. Ele não se recusa a responder pergunta alguma. É outra característica. Não importa a profundidade ou a qualidade do que você acha que a sua pergunta tem, para toda pergunta, ele dá um carinho, dá uma resposta, dá uma atenção. É uma coisa impressionante. Isso que você falou é impressionante, digno de nota. E essa questão do ceticismo de mente aberta, que ele fala que as coisas a maior dificuldade em ler o livro dele são todas, não é o livro dele, são as crenças que nós temos. E a gente precisa pelo menos deixá-las de lado temporariamente para poder considerar essas ideias, ainda que com ceticismo. E ele fala, pelo amor de Deus, desde a primeira página, não é para você acreditar em nada, porque se crença é ruim, qualquer crença é ruim. Não é para você acreditar em My Big Toe. Exato. É para você chegar às suas próprias conclusões da sua própria experiência. Pois é. Buda já dizia isso. Então você vê o calibre de uma pessoa que diz a mesma coisa que o outro lá atrás dizia: não acredita em mim, experimenta. A tua vida é uma experiência. Você tem tudo aqui, então experimente e fica com o que te faz bem agora, tá? Depois, mais para frente, talvez isso você sinta falta disso, você vá rever, mas não se feche. A pior coisa é não pensar por si próprio e se fechar à novidade. Isso é uma receita infalível para a somatização, para o adoecimento. Ok? Ok, é isso aí. Mabel, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei da quantidade de trabalho, de vídeos que você grava, de treinamentos que você dá. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente ter tido essa conversa. E a gente tem a intenção de fazer mais uma, mais para frente a gente divulga, né? A gente tem essa intenção. A gente já imaginava que a gente acabou não conseguindo nenhum espaço aqui para eventuais perguntas, né? E a gente pode até fazer isso de uma outra vez, mas muito obrigado.
de novo, eu recomendo que as pessoas leiam esse e-book seu, que só existe saúde, realmente é muito bom, muito interessante e muito congruente com o My Big Tom, né? Por seu público que se interessar, tem também o nosso e-book, que você citou, que você faz o prefácio, né? A gente também, eu vou na sequência voltar a publicar aqui, te passo o link também, se você quiser passar para o teu público lá. E muito obrigado por essa oportunidade, dessa conversa, desse papo. Né? Nossa, maravilhoso. Muito obrigado, Mabel. Não tenho palavras. Eu que agradeço o convite e eu deixo aqui uma mensagem final para que as pessoas se permitam investigar, que as pessoas consigam vencer os seus medos, que medo nos limita. Não é o medo fisiológico, aquele medinho que você tem de se machucar, que é colocado como uma regra desse programa que a gente vive, de sobrevivência. Não, é aquele medo de tudo. As pessoas estão muito amedrontadas. Então, a gente vence o medo através do amor. O amor tem uma frequência altíssima. O amor, ele evita, ele cura essa entropia, essa perda de energia e de recursos que o medo nos ocasiona. E é isso que o Tom singelamente chega à conclusão. Por que estamos aqui? Nesse jardim de experiências, nós estamos aqui para diminuir a entropia através das nossas escolhas, porque temos livre-arbítrio, somos seres conscientes, viajantes por várias experiências, e vamos em busca de ser amor. Não de amar, de ser o próprio amor, que é a verdadeira natureza do ser humano, da consciência, é ser amor, tá bom? Agradeço muito, um grande abraço para todos os que estão participando e estimulo vocês a investigarem isso, agarrarem, tá bom? Estamos aqui para resolver, para responder as perguntas e ajudar na medida do possível do entendimento desse trabalho, tá bem? Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Mabel. Obrigado a todos pela participação. A gente teve uma participação aí fortíssima e muito obrigado a todos pelo interesse. Isso me dá esperança, porque assim, primeiro que o esforço de levar conhecimento para as pessoas está sendo útil, porque tem pessoas buscando e pessoas interessadas em gastar um tempo da sua vida em se preocupar, em crescer, em evoluir, em aprender. Isso é uma coisa extremamente estimulante, é o que me movimenta hoje. Você faz esse esforço e é como você falou, se uma pessoa se interessasse, já seria legal. Agora, quando você vê muitas pessoas se interessando, a gratidão que vem para você é uma coisa impressionante, é indescritível, não tem como descrever em palavras. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Mabel, por essa oportunidade. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite.